nome da saúde pública, né? Em defesa da vida das pessoas, que está se matando gente, está se prendendo gente, né? O Brasil tem cerca de 600 mil presos, mas no mínimo 150 mil são por conta de drogas, né? Então, a proibição, ela é violenta por parte do Estado e ela é violenta seletivamente, né? Ela se dá contra as pessoas pobres, contra territórios, né? Até vezes mais do que pessoas, e não contra todos os usuários de drogas, né? Se você for usuário, tiver um helicóptero, ou traficante, tiver um helicóptero com 500 quilos, mas se você for ou deputado, ou amigo de um deputado, não pega nada. Se você tiver um baseado, você não vai ser tratado como usuário, você pode ser usado como traficante, porque o Estado ele é seletivo, né? Isso não precisa também dizer para ninguém. Então, e isso também gera ao Estado essa prerrogativa, né? No combate ao tráfico, essa palavra traficante é encarnada como o mal, né? Então, isso justifica o Estado dar tiro na cara de criança, como a gente vê no Rio de Janeiro, direto, ou como a gente vê em São Paulo, que acontece no centro da cidade, aí na Cracolândia, o Estado faz, e tudo isso é justificado como se fosse o combate ao tráfico, né? É um âmbito da sociedade que as leis não são iguais, né? Não valem para todos, ou que para essas pessoas não valem. E, além disso, também acho que uma questão bastante importante que acho que o Renato vai falar também é a proibição, ela impede os usos e as pesquisas dos usos medicinais, né, dessas substâncias. E também acho que tem a questão do estigma, né, que é bastante importante, que eu comentei antes, né, aquela pessoa ali, por exemplo, que não tem moradia, trabalho, educação, acesso à saúde, ela não está sendo vista como uma pessoa que não tem isso, ela está sendo vista como o craqueiro, né, a pessoa maligna. Então, esses outros aspectos da vida dela, quem ela é, o que ela quer, foda-se, né, foda-se minha mãe, como diz o Racionais, né. E, então, para uma oposição a isso, né, esse é o paradigma da proibição, né, o chamado proibicionismo. Né? E para a gente, a oposição a isso, a forma, né, como isso deve ser lidado e como já está sendo, felizmente, em vários países, e mesmo a ONU, em suas declarações, etc., é a chamada redução de danos, né, que é o oposto à proibição no que diz respeito a, socialmente, a gente lidar com as drogas, né. E socialmente, porque, na nossa opinião, não é só uma questão de lei, né? Não é só uma questão de Estado, é uma questão da mentalidade social, né? E um contexto que as leis muito mais atrapalham, né? Porque existem outras formas de controle, né? Que não são só os controles repressivos, e são esses os controles mais interessantes de serem ativados para cuidar dos usuários, né? Acho que todo mundo tem bastante experiência disso, não só quem usa drogas, mas quem convive com quem usa qualquer tipo de droga, álcool, por exemplo, as pessoas já sabem, né? Você não precisa... Foi na escola que te ensinaram que você precisa comer, que se você tomar muito rápido, você vai ficar muito mais bêbado, que se você tem menos condição para dirigir, ou para jogar bola, ou para subir no telhado, sei lá. Tudo isso foi a sociedade que foi criando essa cultura de uso, né? E isso é gerado para minimizar os danos da pessoa. São formas de controle, né? Você começa a passar mal ou dar vexame no churrasco, você vai sofrer algum tipo de controle social, ou, enfim, em infinitos níveis. O que a redução de danos propõe ela lida com o uso de drogas a partir da evidência mais óbvia, né? As pessoas usam, vão continuar usando, não importa o que diga o Estado, a escola, ou o policialzinho lá que vai lá dar aula do ProErd, né? As pessoas vão continuar usando. Então, o que a gente precisa fazer é dar informação para que essas pessoas tenham o máximo de informação de qualidade para saber escolher e saber de que forma e os riscos que ela está envolvida, e também aprender com essas pessoas e com essas culturas de uso, que são milenares muitas vezes, né? O primeiro registro de cogumelos alucinógenos na América do Sul, por exemplo, tem mais de 11 mil anos, né? Então, a humanidade há 11 mil anos, no mínimo, ela sabe lidar com alteração de consciência. E há 100 anos ela tem leis bizarras para tentar lidar com isso, que só pioraram, né? Então, a redução de danos, ela busca então esses dois lados. E ela funciona tanto na política, né, digamos, num âmbito mais macro, assim, de exatamente fazer leis que reduzam os danos e não criem mais danos, e fazer leis que informem as pessoas, que propiciem formas delas minimizar os danos, tanto seja substituindo, criando, não sei, são políticas de redução de danos desde substituição de seringa, distribuição de seringa, né, para compartilhar a sua seringa, ou piteira para você não compartilhar doenças pela boca ou se queimar, ou o teste das substâncias, né, são inúmeras
essas coisas mais pontuais, mas também no que diz respeito ao tratamento, né? Tratamento que seja voluntário, que seja de escuta das pessoas, que respeite, né, o que as pessoas decidem, que seja antimanicomial, né, sem internações forçadas e sem privação de liberdade, e que possa até buscar abstinência também, mas somente na medida que aquela pessoa desejar, e não que ela seja obrigada a ser abstinente, né? Então, a redução de danos é um conceito que ganhou força, principalmente com a AIDS, né? Porque aí é um paralelo até bastante óbvio, né? Enquanto a Igreja Católica fica falando para as pessoas não façam sexo antes do casamento, uma visão um pouco mais sensata é, bom, se você for fazer sexo, use camisinha, se previna, né? Etc. Uma série de meios para você não ficar doente. Com as drogas é a mesma coisa. Então, em vez de não use drogas, decida se você quer ou não usar drogas, o problema é seu. Se você quer, aqui estão todas as informações, e se você tiver um problema, estamos aí, de braços abertos, não vamos te dar tapa na cara, né? Então, esse é uma compreensão que tem avançado muito no mundo, né? Mesmo os Estados Unidos, que é o propositor da proibição, né? Óbvio que não só por questões de redução de danos, mas também econômicas. Os Estados Unidos já, em 20 ou 21 estados, já permite maconha medicinal, por exemplo. Acho que 5 estados, né, já legalizaram a maconha para todos os seus usos. O Uruguai acaba de legalizar a maconha. Portugal tem mais de 10 anos de descriminalização. A Espanha tem uma onda também de descriminalização, que não é legalização, mas... E isso vem junto com várias políticas de redução de danos, né? Então, é um processo, né? Um processo em que cada vez mais está evidente que a guerra às drogas ela é um absoluto fiasco, né? Um fracasso, a não ser para pouquíssimas pessoas que estão ganhando muita grana com isso, né? Para o resto da população, seja usuário de drogas ou não, a guerra às drogas ela é péssima, né? A não ser para quem está ganhando na indústria de armas, na indústria farmacêutica, não que já virou uma indústria, a indústria das internações, né? O chamado até resgate, que você paga para ir lá internar seu familiar, e como tudo isso vai gerando grana, para os policiais, para os corruptos, etc., para os traficantes, evidente, mas fora essas pessoas que são, e para os grandes traficantes, né? Porque os pequenos são bastante substituídos. Fora essas pessoas, o sistema financeiro, etc., todos nós do lado de cá, né, usando drogas ou não, nós estamos perdendo, né? Então, eu acho que essa é a discussão que a gente tem feito na Marcha da Maconha, no Coletivo DAR também, e no DAR especificamente em relação a todas as drogas, não só a maconha, na Marcha da Maconha, mais a ênfase na maconha, mas também na guerra às drogas em geral, né? E acho que, bom, é isso, não sei o que vocês acham sobre isso, mas a nossa opinião é essa, estamos aí para trocar ideia, e acho que o processo dessa mudança, se ele é lento, mas ele está rolando já, né? E acho que felizmente não tem volta, né? Então, agradeço o convite, satisfação, valeu vocês aí também. A gente tem o site coletivodar.org também, tem nosso e-mail lá, etc. Facebook também. Valeu. Bom, vou passar agora o microfone para o Renato. Olá, boa tarde a todas e a todos. Eu sou Renato Fileve, pesquisador da Universidade Federal de São Paulo, trabalho no Departamento de Psiquiatria, sou doutor em Neurociências e pesquiso desenvolvimento de novas terapias para o tratamento daquelas pessoas que identificam algum problema no uso das substâncias. A gente consegue enxergar, dentro da academia principalmente, com esse enfoque clínico, né, de atendimento, de atenção a pessoas que eventualmente possam desenvolver algum tipo de problema com substâncias, a gente vê que é um perfil bastante específico, bastante característico dessas pessoas que acabam perdendo um pouco do controle da sua autonomia em relação ao uso de drogas. E essa autonomia, né, esse tipo de alcunha que a gente oferece à pessoa, né, de dependente químico, traz com ela uma série de sinais, né, da vida dela pregressa e também de consequências, né, para a sua vida futura como dependente químico. As drogas, né, o Júlio perguntou, por que
por que as drogas são proibidas, né? Eu fiquei pensando aqui e realmente, de fato, algumas substâncias elas são proibidas porque elas provocam dependência, né? São passíveis de vício, né? Isso que se fala numa linguagem popular. Mas, de fato, se a gente for pensar, avaliar através de estudos epidemiológicos, né, como, por exemplo, do Anthony, de 2004, a classificação das drogas, ou do David Nutt, de 2010, publicado no Lancet, a classificação dessas drogas, elas são de maneira não condizente com a política de drogas empregada para as substâncias. Então, no caso do Anthony, por exemplo, ele aponta que 1 em cada 3 usuários de tabaco são dependentes. A segunda substância mais viciante é a heroína injetável. E a terceira é o crack, e seguida do álcool. Então, assim, a gente pode ver que o tabaco e o álcool, eles estão entre drogas potencialmente aditivas também, como a heroína e o crack, só que a heroína e o crack são proibidos e o tabaco e o álcool não. Então, não é por conta disso que as drogas são proibidas, não é por conta da capacidade de se desenvolver dependência delas. Outras substâncias, elas provocam igualmente dependência. A gente pode pensar que o uso de comidas hipercalóricas e cheias de açúcar refinado ou em excesso de sódio, elas são as substâncias que mais provocam dependência na nossa sociedade atualmente. E se a gente for analisar a fundo, são as que mais oneram o sistema de saúde. Vamos colocar aí nessas doenças de pessoas que fazem ingestão de comida hipercalórica e também são sedentárias, duas coisas que vão contra as diretrizes do Ministério da Saúde, né? Se você for em qualquer médico, o cara está com dor no pé, o médico vai falar para você fazer exercício. Então, o sedentário, ele realmente, de fato, ele vai de contra essas políticas, né? E nem por isso a gente está pensando em prender ele, encarcerar ou punir de alguma forma dentro do sistema criminal. Outras doenças como obesidade, hipertensão, diabetes, aterosclerose, tudo isso ele causa um ônus, né, para o SUS muito maior do que, por exemplo, a overdose de alguma dessas substâncias proscritas, como, por exemplo, crack, cocaína ou os derivados opioides aqui no Brasil, né, porque em alguns outros lugares do mundo eles causam problemas e a solução que esses lugares encontraram para lidar com o uso de heroína injetável, por exemplo, é oferecer a heroína para o sujeito, né? Já que ele passa a vida inteira dele numa expectativa do próximo baque e tentar, de alguma forma, conseguir uma grana para conseguir, né, ter êxito nesse próximo consumo de droga. Então, a estratégia do governo foi, vamos fornecer, então, a heroína que o cara tanto precisa por dia e tentar trazer ele, né, para o sistema de saúde, ouvir quais são as demandas dessa pessoa, o que ele precisa, né, e também oferecer uma troca, né. Eu posso oferecer, por exemplo, o governo pensando, né, um aporte psicológico, terapêutico, médico para essa pessoa. Então, por que não, né? Por que marginalizar? E aí, com esse tipo de política, então, por exemplo, a Suíça, ela acabou com a figura do junkie, né? Da pessoa que acaba perambulando pelas ruas, vivendo de subemprego, sempre correndo atrás do próximo baque de heroína. Isso daí, então, é uma política que está dentro da redução de danos, que é preconizada pelo Sistema Único de Saúde desde 2003, mas que não é, como muitas coisas aqui no país acontecem de maneira inexplicável, a redução de danos também não não recebe muito incentivo do governo para que as suas práticas sejam difundidas e cheguem, né, capilarizadas por todo o país. E para falar em danos, né, eu acho que a gente precisa primeiro pensar
não no tipo de droga apenas, mas naquela tríade do Zimberg, né, de drug, setting, ou droga, indivíduo e contexto, né, como o Júlio também já explanou, mas eu acho que isso ele faz a gente pensar também, né, nessa questão de identificação do dano, né, que uma droga em si, ela depende do contexto histórico e do indivíduo que está fazendo uso para gerar algum dano. A cocaína e o corote, ou seja, ou a cocaína e a champanhe que o cara cheira nos jardins e toma nos jardins, é a mesma, o crack e o corote que o cara fuma na Cracolândia. São as mesmas substâncias, iguaizinhos, não tem nenhuma diferença. É álcool etílico e cocaína, cloridrato de cocaína. Mas na forma de crack, a única diferença é que ele está numa forma de base e não de sal. Então, assim, o princípio ativo é o mesmo. Então, a gente não é pela farmacologia da droga que existe um dano social atrelado a esse tipo de consumo. A gente precisa ter a voz do usuário participativa dentro do atendimento em saúde para a gente identificar os reais danos que aquele uso está fazendo, está causando na pessoa, né? Tem pessoas que ficam em situação de rua sem dormir 4 dias, consumindo álcool e crack. E aí você fala, pô, o cara está sem dormir, nem lembra a última vez que ele comeu, nem lembra a última vez que ele bebeu água, e aí a gente vai querer falar que o problema dele é o álcool e o crack. Ele não tem nada, ele não tem acesso à água, ele não tem acesso à moradia, a nada. Está morando na rua, numa situação de extrema vulnerabilidade, e aí a gente acaba culpabilizando as drogas porque é mais fácil, né, do que tentar identificar todo esse sistema de vida dele, se ele é um egresso do sistema prisional, se ele saiu, por que ele saiu da sua comunidade e foi parar no centro da cidade. Então, para tudo isso, eu acho que é muito mais complexo do que só criminalizar X ou Y. E aí, nesse outro enfoque da política pública, né, entra a figura do traficante. Nessas regiões é muito fácil, ou qualquer usuário, né, que pega um pouco de droga a mais e comparte com os amigos, dentro da lei ele é considerado traficante. E isso é bastante comum. Na Cracolândia, o crack ele serve como uma moeda de troca. O cara ele não fuma só e fica doidão. Ele fuma e com metade da pedra ele compra um sanduíche, ele se protege. No caso, se ele é uma mulher, por exemplo, ele dá um pedaço de crack para o cara que vai proteger ela, ou troca por sexo, por alimento, por diversão, por tudo. Então, é uma moeda de troca bastante valiosa para aquela região, para aquelas pessoas. Só que, para a lei, elas são consideradas traficantes no momento em que se compartilha, em que se passa um pedaço da droga para outro, e sendo que a gente sabe muito bem, né? O Júlio falou, helicópteros de cocaína, ou o fluxo da Cracolândia, quem entra com os montantes, né, com um grande montante de pedra lá e que alimenta aquilo lá, todo mundo sabe o que acontece lá, e a organização do PCC que está por trás disso tudo, com a anuência, né, da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Então é um grande cenário, um grande circo que se monta, e a imprensa ela fica apontando que a culpa é do usuário, que mostra a figura daquela maltrapilho, né, e apontando como ele fosse o problema, e na verdade a gente sabe que é muito mais complexo que isso. Bom, para falar de algumas drogas, então, eu pensei em abordar a importância do uso medicinal, né? Eu destaco que eu estudo, né, o uso medicinal, os possíveis efeitos da maconha como terapia para o tratamento de outras dependências, como dependência de crack e de álcool. Pode ser considerado uma terapia de substituição, pode ser uma terapia de redução de danos. Do ópio também, né, os opioides, os derivados opioides, morfina para tratamento de dor, manejo de dor. A gente sabe que no mundo aproximadamente 5 a 10% da população mundial tem acesso a quantidades satisfatórias de morfina. O resto da população mundial não tem acesso, ou seja, sofre de dor. Essas populações, elas estão majoritariamente nos Estados Unidos e na Europa. Então, é muito difícil o acesso a esse medicamento controlado,
que é utilizado há milênios, bem antes dos estudos clínicos do cego randomizado, já se utilizava a morfina na medicina e continua sendo usado, mas de uma maneira restrita, justamente pela proibição. Outro exemplo de droga com potencial terapêutico bastante grande e que foi silenciado durante muitos anos e agora parece ressurgir é o LSD-25, o ácido lisérgico. Ele tem um potencial bastante grande para psicoterapias. Atualmente ele vem sendo estudado para diminuição da ansiedade em cuidados paliativos de pacientes terminais de câncer e em outros futuros estudos aí que trabalham com consciência e com a psique. Bom, atualmente então eu venho desenvolvendo essa pesquisa que busca avaliar o tratamento de usuários de crack e álcool com canabinoides. Essa pesquisa ela é bastante inovadora no país, mas já tem uma série de lugares do mundo que se permitem pesquisas bem mais avançadas que essa, né? Por exemplo, Colorado, Washington, Oregon, Alaska, nos Estados Unidos, são os 4 estados que já legalizaram. No Uruguai, aqui no seu vizinho, também, em 2016, eles começam a vender em farmácia. Eu acredito que as universidades de lá também vão começar a produzir pesquisas de qualidade envolvendo a temática. E aí eu termino trazendo uma provocação para vocês, né? O professor Henrique Carneiro fala isso, outros pesquisadores também apontam isso, de que a legalização não é mais se vai legalizar, mas como e quando. Então, para isso, eu quero perguntar para vocês, na reforma da política de drogas, como futuros gestores em políticas públicas, como vocês podem contribuir para esse debate de mudança da mentalidade e de uma reforma que contemple a todos, inclusive as pessoas que mais sofrem em decorrência dessa política atual. Obrigado. Antes de passar a fala para a Fabiana, ia pedir para o Esdras começar a anotar o bloco de perguntas para quem tiver. E você pode falar. Boa tarde a todos e todas. Aqui o clima está mais ameno, né? Agora deve estar assim, quente. Mas enfim, escutando os colegas falando, eu venho de um campo muito diferente, né? Dentro da dependência química, dentro de toda essa discussão. Eu sou psicóloga clínica e eu venho do atendimento de pessoas que fazem uso de droga dentro de comunidades terapêuticas, né? Então, meu conhecimento talvez agregue, talvez não, mas, enfim, quero colaborar de alguma forma. O nosso olhar, aí eu digo como psicóloga, né, a gente sempre pensa no aspecto da saúde, que é o que é privilegiado atualmente na política de droga vigente no nosso país. Só que é um campo muito difícil da gente estabelecer, não digo estabelecer um diálogo, mas é um campo muito difícil, porque não tem investimento público, né? Existe um sofrimento muito grande, não somente por parte dos pacientes, mas por parte das famílias também, que vivenciam esse problema, ou em casa ou fora de casa, como o nosso colega estava apontando, né? As pessoas que infelizmente vivem em situação de rua e vão lá para Cracolândia, para aquelas áreas onde existe o uso de drogas, né? Daquela forma que todo mundo conhece. E a grande questão que ficou para mim, nos 2 estudos que eu fiz, é a necessidade da discussão, da aproximação de 2 áreas importantíssimas para esse âmbito da dependência química, que é a área da saúde e também a área da segurança. Eu acho que esse debate da legalização das drogas tem que caminhar mesmo nesse sentido que o
nós precisamos trazê-la para o Brasil. Eu sei que ela já está avançada, mas nós precisamos de algo bastante efetivo e que se aproxime também da justiça e que se aproxime também da segurança pública. Compreendo que é um nó falar sobre essas questões no que diz respeito às drogas, mas a minha preocupação sempre é com o âmbito da saúde. E se a saúde hoje não se juntar à justiça e à segurança, vai continuar patinando da mesma forma que está. Porque o investimento na área da saúde é muito pouco, os recursos são muito poucos e quem sofre com tudo isso é a população. Eu acho que os meus colegas aqui pontuaram muito bem a discussão que cada um tem dentro do seu âmbito. E aí, acho importante agora a gente abrir para as perguntas, para que a gente possa discutir isso mais perto, mais pertinho de você. Alô? Primeiro é o Leonardo, levanta a mão, por favor, não tem, não fui eu. Ali, ó. Boa noite a todos. A minha pergunta vai no âmbito do que os três participantes falaram, e eu trago um programa específico de política pública para ser discutido. O programa Braços Abertos, né, que com certeza todos sabem da mesa, e acredito que os estudantes de gestão de políticas públicas também. E é bem interessante porque eu vejo um avanço na questão que, pelo menos na formulação, essa é uma política pública que trata as drogas como um problema de segurança pública, de saúde e assistência social, né? No entanto, fazendo uma questão empírica aqui, que eu vivenciei durante 6 meses, que eu trabalhei na Secretaria da Cultura, eu percebi que, além da questão da formulação, aponta, como a última participante trouxe para a gente, ela é bem complicada. Por exemplo, eu trabalhava na Secretaria da Cultura, para quem não conhece, a Sala São Paulo, né? Um salão nobre da cidade de São Paulo, tem obras de artes belíssimas, é um lugar lindo. E quando o pessoal da Secretaria da Cultura saía para almoçar, os usuários da Cracolândia, eles eram cerceados numa parte da praça, eles não podiam sair dali porque, quer dizer, isso é na minha perspectiva, né? Porque o pessoal da Secretaria da Cultura ia almoçar, não deveria ter esse contato com essa parcela da sociedade, né? Como foi dito, está exposto a condições econômicas, sociais, enfim. Então, minha pergunta, não fugindo muito, qual o olhar dos participantes para políticas mais liberais quanto ao uso de drogas e os principais desafios, talvez, entre a formulação e a implementação dessas políticas, né? Que acho que está bem na área que a gente estuda e realmente é um desafio. Muito obrigado. Agora é a Tamara, levanta a mão, por favor. Oi, eu sou a Tamara. Minha pergunta fica mais... Desculpa, Júlio, certo? Eu fui estagiária quando mudou a coordenação de atenção às drogas da Prefeitura de São Paulo em 2013. E no Conselho de Drogas estava tendo uma disputa assim, interna absurda, porque estavam chegando pessoas muito partidárias da abordagem de redução de danos. E eu percebi que tinha um certo
boicote de quem já estava lá, enfim, que era uma coisa muito dificultosa. Então, a pergunta, na verdade, é mais talvez uma curiosidade. Vocês percebem algumas instituições, enfim, de certa forma dificultando o trabalho, sabe? Algumas pessoas, entidades que acreditam que a abstinência total é o último caminho e isso acaba dificultando até mesmo a forma que as pessoas encaram a redução de danos, né? Porque muita gente acha que é, sei lá, você tocar o Piratas é uma maconha. Enfim, é isso. Eu não sei se eu me fiz claro, mas se tem uma certa dificuldade de instituições governamentais para tratar essa questão um pouco de uma forma menos maniqueísta. Agora que a gente vai terminar o primeiro bloco de perguntas, quem quiser já se inscrever para o segundo bloco, é só levantar a mão, tá? Agora a gente vai encerrar com o Felipe. Oi, boa tarde. Eu gostaria de perguntar para a doutora Fabiana, gostaria que você explicasse melhor essa relação das políticas de drogas vinculadas apenas com a área da saúde e da segurança pública. Porque hoje, as políticas públicas, eu acredito numa política pública mais transversal com relação às drogas, né? Como nós temos políticas voltadas para os idosos, ou voltadas para a inclusão racial, ou para a inclusão social. E eu acredito que, por exemplo, grande parte dos usuários de tabaco e de álcool não necessitam de políticas nem de segurança pública, nem de políticas de saúde, né? Uma pequena parcela necessita. Então eu acho dificultoso a gente relacionar as políticas de drogas só com essas duas áreas. Eu enxergo políticas mais transversais. Queria entender melhor o porquê da sua visão está tão voltada só para esses dois tipos de política. Para o Renato, eu gostaria de fazer duas perguntas. Uma, eu gostaria de entender qual que é esse perfil mais específico das pessoas que perdem o controle no uso de drogas, porque eu desconheço ou gostaria de entender melhor. E uma outra dúvida, é mais uma curiosidade pessoal mesmo, se nos seus estudos sobre substâncias com potencial terapêutico, você desenvolve alguma pesquisa voltada para a ketamina, ou se você sabe de potenciais riscos ou potenciais danos da ketamina. Vou responder se foram para mim. Então, o Leonardo perguntou dos braços abertos, né? Até a gente tem no nosso site lá do DART, a gente fez um texto junto com uma ONG que se chama Centro de Convivência de Lei, né? Que é uma ONG que tem, acho que 16 anos que trabalha com redução de danos para usuários de crack lá no centro, né? E a gente fez um texto quando saiu Braços Abertos, que chamava Bem-vindos os Braços Abertos, que venham sem os punhos fechados, né? E eu acho que o que a gente colocava ali meio que se confirmou, né? Mais para o lado negativo, eu diria, na minha opinião. Então, eu acho que, como você mesmo falou, o programa ele é sim um avanço, sim. Acho que no que ele propõe, né, nos pressupostos dele de ser baseado em boa medida no discurso de redução de danos, nesse acúmulo que existe, né, em pessoas e profissionais que participaram diretamente disso, sim. Então, no campo do discurso, principalmente, ele é um avanço, né, nesse sentido também de ver o problema do uso problemático, né, como não só uma questão relativa à droga. Então, o programa oferece, não dá para chamar de moradia, porque é temporário, né, mas oferece uma espécie de albergamento diferente dos albergues toscos que tem na prefeitura, né, melhorzinho para os hotéis e tal. Toda uma discussão sobre a pretagem que foi feita em relação a isso, tráfico, etc., não vou entrar nisso. Oferece também uma espécie de subtrabalho aí, também não é um trabalho, mas uma renda de R$15, uma renda rua. Então, é um programa que tem esses pressupostos de não tratar as drogas somente do ponto de vista da repressão no discurso, né? Mas, na minha opinião, se eu consigo achar algum avanço no programa, eles param no discurso. Assim, eu acho que a avaliação da prática, né, desde o ponto de vista de por que o programa existiu, né? O programa não é um requisito, um debate amplo do governo, da prefeitura de criar um programa para os usuários de drogas. O programa ele nasce por causa que uma galera estava fazendo barracos lá na Cracolândia, né? Nunca a polícia deixou montar barraco. De repente, como a chave girou ali, que começou a ter barraco, a polícia não estava mais conseguindo tirar e a Folha começou a cobrar, chamar de favelinha, não sei o quê. Então, o programa nasce para tirar a favelinha. Isso é um fato, assim, isso
histórico, e todas as pessoas que participaram disso, que tem qualquer possibilidade, sabem que foi isso, e o próprio prefeito, etc. Então, para tirar a favelinha, eles decidem começar a oferecer então um hotel para essas pessoas, etc. Então, já vê que daí ele já nasce de um interesse de, digamos, de higienização ali do centro. Além disso, ele também foi muitíssimo apressado por causa do programa Recomeço, que é do governo estadual, que já é mais claramente voltado para a internação, para essas coisas, mas que abriu 2 pisos ali de um prédio, que tem, inclusive, várias denúncias de corrupção, etc. Enfim, mas beleza. E abriu um recomeço ali no centro também. Então, ou braços abertos, tipo, a prefeitura soube que ia inaugurar na segunda esse recomeço, mandou abrir o braços abertos na quinta, sem porra nenhuma. Estava muito atrasado, sem treinamento, sem nada. Então, ele é um programa que, acho que desde o seu início, ele já nasce com o gene dos interesses ali de limpeza do centro, né, que tem a ver bastante com os interesses econômicos, principalmente da Porto Seguro, né, que é a empresa Porto Seguro, que detém um monte de imóveis lá no centro, que sempre teve interesse desde os tempos do Casado, do Nova Luz, lá nessa área. E ele nasce também com esse interesse marqueteiro bem pesado, assim, de fazer frente ao governo do Estado, os dois lados com, tipo, políticas muito mais marketing do que prática, né? Então, se você for lá na tenda do Braços Abertos, não tem um banheiro, não tem água para as pessoas, então, né, a gente não está discutindo moradias, grandes coisas, a gente está discutindo um lugar para as pessoas mijarem e não tem, né? Então, a gente está discutindo o prato, as pessoas às vezes comiam com parada que achava no lixo, cortava a parte de cima da garrafa, tomava água nisso, então é muito precário além de tudo, né? Além disso, é um programa que sempre foi coordenado pela área da segurança, então até pouco tempo atrás era um PM, que era da guarda pessoal do Haddad, sabe-se Deus como passou a coordenar esse programa, o capitão Renato, que saiu há pouco tempo, substituído por um cara que também é da segurança. Então é um programa que o coordenador é sempre da área da segurança, não tem transparência também, a gente nunca sabe o orçamento, não sabe os cargos das pessoas. Então eu acho que ele é um programa que infelizmente ele parou ou nas boas intenções aí de algumas pessoas que participaram, ou no discurso, assim. Acho que na prática deixa muitíssimo a desejar, assim, mas só de já não ser a pura repressão que vinha acontecendo antes já é um avanço, né, em alguma medida, mas só de ser um avanço também mostra que a coisa está feia. E a Tamara perguntou, acho que sem dúvida, assim, acho que nesse caso é um grande exemplo, assim, de como as várias outras secretarias foram minando o programa, vários interesses de fora e de dentro, e eleitorais, etc., né? Mas eu acho que isso são questões mais amplas, né, da própria configuração do Estado, de como ele funciona, né? Tem um jornalista que chama Denis Expulso, né, escreveu um livro que chama O Fim da Guerra. Ele analisa vários países que mudaram as leis e tal. E nesse livro ele fala que os políticos é que são dependentes de drogas, né? Eles são dependentes da proibição das drogas, porque esse discurso do medo que dá voto, né? Então eles que na verdade dependem das drogas. E acho que isso fica muito claro nesse sentido, assim, se olhar para a Secretaria Nacional aí de Drogas, a Senat, ela funciona a serviço das comunidades terapêuticas, de determinado grupo de comunidades terapêuticas, assim, passa a grana, tem um programa chamado Fé na Prevenção só para grupos religiosos, então tem uma série de paradas bizarras, passa a grana para instituições que têm denúncias, uma série de coisas. Aí você vai ver no Congresso, os caras vão lá na frente fazer uma reza contra a parada gay, a marcha das vadias e a marcha da maconha, né? Você aceita isso, o Congresso, então, rezando. Então a gente vê que os interesses econômicos, religiosos e morais estão bastante interligados aí, né? Essa figura do Ronaldo Laranjeira, do programa Recomeço do governo do Estado, também é bastante clara, assim, ele já foi, ele tinha um cargo numa coordenação de saúde mental e ao mesmo tempo ele era da direção do hospital que recebia dinheiro da mesma coordenação dele, entendeu? Isso. E esse é um dos grandes defensores aí da proibição, o paladino da moral. Então eu acho que, certamente, assim, eu acho que o que se mistura muito são os interesses morais e econômicos que muitas vezes são a mesma coisa, né? Então, eu acho que se ficar na política de drogas fica bem claro, eu imagino que em todos os setores, né? Por fim, só um exemplo, essa ONG mesmo, a de lei que eu trabalhei, ela recebe um dinheiro mínimo, assim, mas recebe de Ministério da Saúde, por exemplo. Então,
E várias vezes essa ONG já tomou esculacho da polícia, já teve seu material quebrado, confiscado. Então é um dinheiro do Estado que está entrando para fazer essa política e uma mesma outra organização do Estado está reprimindo essa mesma política. Né? Então, isso acontece muito, né? Então, um outro exemplo. Falar na justiça. E outra fita que acontece também com braços abertos que eu vejo, respondendo ao Leonardo, é que, além de ser um projeto de interesse econômico, ele tem também um interesse político por trás. Né? Ele virou uma espécie de plataforma, uma tentativa de reeleição do Haddad, né? Que, evidentemente, ele nem imagina o que passa no programa. Né, com esses descasos aí de falta de banheiro e de falta de água para os funcionários. Não tem bebedouro lá, então a galera tem que comprar água e um corote de cachaça, meio litro de cachaça custa R$ 1,79 na Cracolândia, uma garrafinha de água de 500 ml, mesmo volume, custa R$ 3,00. Então é a política servindo ao mercado e o mercado servindo à política. Né? A gente não consegue dissociar isso. Se as pessoas tivessem água lá à vontade para eles beberem, né, um banheiro público para eles usarem, para eles conseguirem lavar suas roupas, né, eu acho que minimamente a gente já ia conseguir acessar alguma dignidade, fora se tivesse uma casa de uso assistido, né, fora se tivesse investimento em educação, fora se tivesse atenção para onde saem essas pessoas, né, que são das periferias e preocupação com reinserção dos egressos do sistema prisional e também pensar, lógico, na legalização de todas as drogas, né, acabar com o crime organizado que controla toda aquela região e óbvio, o sala de usos assistido também, como eu citei o caso da Europa, né, que fez as clínicas de injeções supervisionadas, né, de heroína e de metadona, substituição por metadona. Eu acho que isso poderia ser uma possível intervenção aqui, não de metadona no caso, mas para o crack, sei lá, ou dar o crack para o cara, ou dar maconha, um outro tipo de terapia, folha de coca mascada, sei lá. Teriam que pensar nas intervenções que poderiam ser usadas por esse grupo e oferecer, mas nem isso se consegue pensar no braços abertos, justamente porque eu acho que ele tem esse ranço eleitoreiro, né? Coordenado, gerido de uma maneira muito mal feita às coxas, né? Como, não sei, foi a aproximação que eu tive com a gestão PT e para mim foi assim, péssimo o contato que eu tive. Eu não acho que Kassab, Alckmin e Serra melhoraria muito. De fato não ia ser pior, até porque nem existia isso daí. Mas como projeto de atenção e preocupação com aquelas pessoas lá, como acabar de fato com a Cracolândia, assistindo aquelas pessoas e dando uma atenção de fato para acabar com esse problema, está longe disso. Eu acho que é mais por aí, como que o Júlio falou, de interesses econômicos e um projeto político mesmo, para propaganda, para ganhar voto. Agora, desculpa não ter falado do perfil específico, mas perfil de pessoas que usam drogas e têm problemas, né, respondendo ao Felipe, são pessoas que também têm uma certa característica de impulsividade e compulsividade e fazem uso geralmente de muitas drogas, tem no seu histórico familiar algum tipo de ou incentivo ao uso, ou agressão, ou sofreu algum tipo de violência pregressa ao uso, ou tem algum tipo de comorbidade, né, diagnosticado com bipolaridade, depressão, esquizofrenia, ansiedade. Então, é uma população bem característica que não só o uso de drogas se destaca, né, da condição clínica, psiquiátrica, psicológica daquela pessoa, e no caso da Cracolândia, os egressos do sistema prisional. Então a gente vê pontualmente, assim, tem épocas que são 70% de pessoas egressas do sistema prisional na Cracolândia. Você fala, pô, é óbvio, vamos atuar ali, vamos tentar trabalhar na reinserção e tal, não sei o que, mas
não tem, o cara sai, ele não volta para a comunidade que ele era, ele não volta para a cidade dele, o cara acaba ficando lá e lá ele é bem aceito e rola isso. Agora, na questão da ketamina, cara, você perguntou especificamente para o tratamento de dependência, é isso? Tem sim. A ketamina ela vem sendo estudada na Holanda, inclusive por uma pesquisadora brasileira chamada Tarsila Chaves. Ela está estudando ketamina para depressão. E além disso tem outros trabalhos também com ketamina para outros transtornos psiquiátricos que eu não me lembro, mas a Tarsila, se você colocar no Google, você acha ela e é fácil entrar em contato e pedir mais trabalhos, se tiver interesse. Valeu. Com relação ao projeto Braços Abertos, que nosso amigo, seu nome? Leonardo. Com relação a esse programa, enfim, é fato que existe uma ideia higienista, né, para o centro da cidade, de tirar aquelas pessoas dali da Cracolândia, que foi ressaltado aqui pelo nosso amigo Júlio. Isso é notório, isso acontece, não é de hoje, né, que o intuito é econômico, realmente a gente sabe, a gente conhece, mas independente de ter dado certo ou não ter dado certo, foi uma iniciativa e a gente tem que considerar. E um outro aspecto que eu acho relevante também nessa discussão, eu tenho a impressão, já li muita coisa a respeito, tudo que é para os dependentes químicos e para tratamento de dependência química é feito dessa forma, né? Então não tem estrutura, não tem dinheiro da prefeitura, não tem dinheiro do governo do estado, não tem dinheiro federal, e faz assim, vamos pôr aquele prédio ali, e aí a gente põe 2, 3 médicos, um psicólogo, um assistente social, e a gente finge que dá conta dessa população. Gente, dessa forma não se faz política pública. Vocês que são estudantes dessa área, né, espero que vocês façam diferença quando forem para o mercado de trabalho, porque não é dessa forma que a gente faz política pública, né? Então é muito difícil. Você vai, estou dizendo do centro da cidade, vamos para a periferia. Qual posto de saúde que tem um psicólogo? Qual posto de saúde, aliás, que tem um psicólogo, que tem um profissional que faça um encaminhamento para o CAPS? Qual CAPS que tem a equipe inteira completa? Qual CAPS que tem a equipe inteira completa? Considerando psiquiatra, psicólogo, assistente social e outros profissionais afins. Essa questão da política pública é muito difícil. E aproveitando o ensejo para responder a pergunta do Felipe, Felipe, eu concordo com a sua ideia de transversalidade, e eu disse, a minha prática ela está mais voltada para atendimento de pessoas que fazem uso de drogas ilícitas. Interessante o seu posicionamento, né, a sua fala com relação ao tabaco e ao álcool, né? Mas a minha experiência, eu estou falando da minha experiência, de onde eu venho, tá? Então, eu venho de trabalho com pessoas que fazem uso de drogas ilícitas, e o meu olhar também é da saúde, né? E eu também trabalhei na cidade onde eu moro, na Secretaria de Assistência Social, e o intuito é sempre esse, é fazer de forma transversal, é trazer todo mundo para uma mesma mesa e tentar construir uma política mais adequada de atendimento, que tenham profissionais adequados, com formação adequada, que possa atender essa população que precisa e precisa muito. Ok? Acho que é isso. Podemos ir para o segundo bloco? Agora eu quero passar para o Bruno. Boa tarde. Apesar de a gente ter citado 2 programas do governo do estado e do governo municipal, me parece que hoje existem 3 principais programas que atuam, digamos, em 3 esferas diferentes, que é o CRAC, É Possível Vencer, do governo federal, o programa Recomeço do governo do estado e o programa de Braços Abertos do governo municipal.
o que mostra que há uma total falta de articulação, independente do paradigma da política, existe uma total falta de articulação das 3 esferas de governo. E aí, pensando nesse fator, a gente teve, alguns alunos, a gente esteve próximo do movimento Pro Derechos, do Uruguai, que houve uma articulação muito grande e que tentou encontrar intersecções com outros movimentos, como LGBTs, as mulheres ao forno, ou o movimento negro do Uruguai, e que conseguiu pensar numa agenda que articulasse com outros movimentos sociais e ocorreu uma intervenção muito maior. Eu ia querer perguntar para o Júlio, né, que é do DAR, como tem sido a construção de uma agenda nacional de políticas de drogas? Como tem sido as articulações também com outros movimentos sociais, pensando também em intersecções? Pensando, por exemplo, o quanto também a política de drogas, o atual paradigma de política de drogas também é uma política racista, né? Então, como que tem sido essa construção também e o diálogo com outros movimentos? E aí eu ia perguntar sobre o das comunidades, que eu esqueci seu nome, das comunidades terapêuticas, sobre... Não, como o seu? Não, dele, desculpa. Renato. Eu ia perguntar também sobre... Desculpa, gente, esqueci. Mas eu sou. Eu ia perguntar sobre também, aqui na Unifesp, existem pesquisas sobre ayahuasca, sobre o Santo Daime, como tem sido? Já que eu acho que em toda a região metropolitana, eu acho que tem surgido bastante comunidades e que tem feito também bastante usos terapêuticos. E aí, como tem sido também os pesquisadores, né? Como tem, sei lá, pesquisado, não sei. Obrigado. Agora, Toshi. Pergunta. E se tiver mais alguém querendo fazer mais uma pergunta para a gente terminar o segundo bloco, só levanta a mão novamente. Boa tarde a todos e a todas, boa tarde à mesa. Meu nome é Toshi, eu sou do Núcleo Diretor de Políticas Públicas. Eu queria perguntar, não sei quem poderia responder da mesa, a maconha prensada. Quais substâncias que tem nela, além da própria erva, e quais danos à saúde física e psíquica ela pode promover? E a maconha natural também, quais danos físicos ou psíquicos ela pode gerar? Mais ninguém? Então, pode. Bom, vou deixar essa aí da maconha para você, Sr. Renato. Eu nunca vi, não sei. Ouvi dizer que é meio ruim, assim. E ouvi dizer que tá caro pra cacete. E sobre a pergunta do Bruno, legal você ter citado também o Pro Derechos, o DAR, a gente troca ideia com eles muito tempo também. A gente começou, eles chamavam Pro Legal antes, uma galera realmente assim, muito boa, uma inspiração mesmo também. E esse processo que eles passaram por lá, em alguma medida, acho que a gente passou aqui também, né? E eu acho que é muito importante, assim, eu acho que ele precisa ser aprofundado, né? Quando a gente começou e quando começou a marcha, e era muito mais difícil você ter uma interlocução com outros movimentos, né? Eu acho que a gente fez um esforço muito grande, assim, tanto de falar que a marcha da maconha não era só uma questão de usuários de drogas, né? Então, qualquer pessoa ela é afetada pela proibição, pela violência, pelo encarceramento, pelo racismo, pelo preconceito, etc. Mas que também ela era uma causa que tinha tudo a ver com as causas por liberdade dos movimentos outros, né? Das causas LGBT, feminista, antirracista. E eu acho que onde essa articulação se consolidou mais foi exatamente na marcha da maconha, né? Desde quando ela era proibida, a marcha da maconha até 2011 ela foi proibida por apologia ao crime, né? Era a nossa acusação. A gente marchava para poder marchar e a gente acabou fazendo a marcha da liberdade, que era exatamente isso, né? Tentar juntar outras causas, e foi nesse momento que eu acho que a marcha deu um giro bastante importante, assim, em São Paulo e no Brasil, né? Outros grupos da esquerda, principalmente desses grupos mais de identidade, assim, mas depois mesmo partidos, movimentos, sindicatos, começaram a ver que era uma discussão. Eu acho que tanto começaram a ver a seriedade da discussão como o tamanho, né, que foi crescendo de interesse. Então acho que isso fortaleceu e variou. E também acho que, eu não sei se foi 2012, 2013, foi quando a marcha
parou de estar proibida, que a gente meio começou a ser muito mais propositivo, né? E uma das coisas que a gente fez foi exatamente a questão dos blocos, que começou devagar, mas já está bastante forte na marcha hoje. Então, essa ideia de, inspirado aí no lema zapatista de um mundo onde caibam muitos mundos, né? Uma marcha onde caibam muitas marchas, né? Então, a gente estimula muito que as pessoas façam seus blocos, e já teve bloco psicodélico, medicinal, LGBT, bloco da Zona Sul, bloco feminista, bloco religioso, antimanicomial, bloco contra a internação, bloco anticapitalista de esquerda, punk, já teve muitos tipos, e exatamente nesse, eu acho que isso tanto tem a ver com isso que você está falando de articular, né, os movimentos, e obviamente a gente também colar nas coisas deles e tal, pela discussão mais ampla da liberdade contra o avanço aí reacionário, mas também tem a ver, acho que, com essa forma que a marcha funciona, né? E que a gente valoriza muito dela funcionar em rede, por consenso, horizontalmente. Então, a gente também não quer muito ficar falando em nome de outras lutas, tá ligado? Ficar falando em nome do movimento gay, do movimento negro, do movimento LGBT, do movimento feminista. Quem somos nós? A gente quer esses movimentos juntos da marcha e cada um falando o que eles quiserem, do jeito que eles quiserem. E felizmente eles têm se interessado por falar pela legalização da maconha também, mas do seu jeito e de outras formas. Então, eu acho que isso está crescendo dentro da marcha, mesmo também a questão de ser um movimento que sempre foi visto como de playboy, de estudante, e isso também tem mudado, assim, acho que ainda tem muito essa cara e muito perfil estudantil, mas também uma aproximação com o hip hop, com shows que a gente fez na marcha, com parcerias, com rolê mais de quebrado, também mudou muito, acho, a cara do que era a marcha pequenininha no começo, bem estudantil, universitária mesmo, do que ela é hoje já, pô, um rolezão lá, muita gente molecada mesmo, e também uma expressão de desobediência civil, né? A marcha se colocando cada vez mais mesmo como a gente vai na marcha também para fumar maconha e não só, tipo, a gente é uma manifestação, mas uma manifestação que as pessoas fumam explicitamente desobedecendo a lei para que ela mude, né? E sobre uma agenda nacional, eu acho que a gente se articula também um pouco a partir dessa lógica de rede, assim, né? Não vejo tanto uma questão mais unitária, nem no antiproibicionismo, nem nesses outros movimentos mais por outras liberdades, né? Mas também vejo que esse campo aí, né, que a gente chama de antiproibicionismo, ele avançou, aumentou muito, assim. Então, desde a Folha de São Paulo, o Globo, o PSTU, o PT, muita gente que há 5 anos atrás era contra a legalização, hoje já é, né? Então, deputados e uma série de questões. Então, isso também faz muita parte do campo, né? O antiproibicionismo ele é um campo hoje muitíssimo amplo, né? E ele vai, sei lá, do Fernando Henrique ao PSTU. Então, também acho bastante difícil e nem nos interessa tanto uma ação unitária nesse campo. Assim, eu acho que cada um tem o seu rolê atingindo seus públicos e, no limite, na medida do possível, caminhando juntos, né? Mas, até por isso a gente também fez mudar, assim, para que a Marcha da Maconha tenha uma posição, mas a gente tem as nossas posições bastante específicas. Então, em alguns momentos, não vai dar para a gente fazer coisa com o Fernando Henrique, porque a gente tem uma posição muito específica em relação ao UPP, da violência policial, uma série de coisas, mas em outros momentos, sei lá, pode até ser importante que ele esteja falando com pessoas que a gente não teve. Mas, então, acho que é um campo muito amplo, assim, para a gente ter uma agenda nacional mais unitária, né? Apesar de existir bastante colaborações, né? É isso, irmão. Bruno, sobre a ayahuasca, cara, tem bastante coisa sendo feita. Eu publiquei agora recentemente, semana passada, um estudo sobre os efeitos bifásicos da ayahuasca no PLOS ONE. Foi um paper de um pós-doc, Eduardo Schemberg, o Schemberg 2015, você vai achar. Que estuda perfil de eletroencefalograma em usuários experientes de ayahuasca e correlação com os metabólitos. Então a gente ia colhendo sangue e saliva dos voluntários em diferentes pontos, né, diferentes tempos, e ia correlacionando com o padrão de ondas de EEG. Um estudo bem interessante. São estudos
que ainda fazem, tem um pouco de dificuldade de trabalhar com a ayahuasca em estudo clínico, duplo cego randomizado, placebo controlado, porque o placebo da ayahuasca é um pouco complicado fazer. A ayahuasca ela tem um gosto muito característico e para a pessoa que já tomou, fica muito claro, né, se ela tomou ou não a ayahuasca. Então, para isso, as pessoas costumam fazer liofilizado, que é em forma de pó, e o cara ingere as cápsulas, mas que também acaba ficando evidente se a pessoa tomou placebo ou não. E o problema disso é que ela tem que ingerir muitas cápsulas num curto intervalo de tempo. Então, tem uma série de dificuldades, desafios metodológicos aí para estudar ayahuasca na clínica. Mas tem 2 trabalhos, um recente na USP Ribeirão, eles têm um grupo pesquisando isso, do Jaime Hallock, e na Unicamp, o professor Luiz Fernando Toffoli vai começar um estudo tanto avaliando o efeito terapêutico da ayahuasca no tratamento de dependências, né, de álcool, de crack, quanto a eficácia do uso em ritual para esse tipo de terapia. Então, são 2 estudos que estão sendo desenvolvidos aí em breve, foram financiados, né, nessa questão de transversalidade aí, foram financiados pela Senad, que embora ela financie a FEBRACET lá, ela também às vezes abre uns desses editais aí para a gente fazer estudo, né? São um estudo do Ministério da Justiça, então, para o tratamento de dependências, fazendo justamente essa transversalidade. Então é isso. A ayahuasca tem bastante coisa sendo pesquisada no Brasil. O grupo do professor Dartil Xavier, ele é um grupo bastante consolidado que estuda com a ayahuasca na Unifesp. O professor Elisaldo Carlini também vem pesquisando há um tempo isso. Bastante gente. Para o Toshi, né, sobre os efeitos da maconha, os danos e riscos e a diferença da maconha paraguaia para a maconha cultivada, né, cultivada aqui no Brasil. Bom, primeiro que, assim, se tem alguma coisa lá inclusa, né, adicionada na maconha, eu já vi alguns vídeos, né, de os caras preparando a maconha paraguaia, o cara passando, pulverizando alguma coisa nela. Não sei o que poderia ser aquele tipo de coisa que o cara estava pulverizando lá, se algum conservante, algum aditivo antifúngico, sei lá, alguma coisa assim para conservar, né, para melhor conservar. Ou se até um corante, anilina, sei lá, para ficar verde o negócio, sabe? Alguma coisa para adulterar o produto dessa maneira, mas essa questão da amônia, né, se o paraguaio mija na maconha, essas coisas, eu acho que é um pouco lenda, assim, uma lenda urbana, né? A própria matéria orgânica, quando ela é prensada, a maconha é uma planta que tem muito nitrogênio, e o nitrogênio, a degradação do nitrogênio é amônia. Então, assim, só de você degradar a matéria orgânica, aquilo lá já fica com cheiro. É uma maconha velha, né? Uma maconha que não teve um controle de qualidade, os caras não tiveram a preocupação de colher no momento certo, ou de manicurar, né? Tirar as folhas e os galhos e as sementes, tudo. Então, assim, é uma maconha processada de uma maneira pouco cuidadosa, né? Folha, galho, né? Essas coisas aí, tipo... não sei, viu, se tem de outra planta, mas... Porque é tão... Né, se a gente consegue... Acho que mais folha de maconha mesmo, porque é tanta folha que se tira, né? Que aí os caras acabam colocando junto mesmo a própria folha da maconha. Mas uma produção em larga escala, então pode ter herbicida, pode ter fungicida, pode ter os pesticidas que são usados na lavoura de qualquer coisa, e da maconha também se usa, né? Principalmente por conta das spider mites, né? Que são uns ácarozinhos, umas aranhinhas que adoram as flores de maconha. E aí, então, assim, o que a gente pode ver, por exemplo, é a maconha que é produzida no Brasil, do polígono da maconha, lá em Cabrobó, Pernambuco, essa região, que também não é uma maconha de ótima qualidade, né? Se a gente for ver, né, é uma flor pequena, ela é alongada, né? Eu não sei se é pela genética, pela cepa da maconha,
ou se é pelo também descaso no tratamento, né, no cultivo e tal. E aí os riscos, né, associados aos riscos, você falou físicos e psicológicos, né, psíquicos, em relação ao uso da maconha, um dos principais riscos está relacionado com a combustão, né? Então, você fumar maconha, não por ser maconha, mas por ser uma fumaça oriunda da combustão, de você queimar um produto orgânico, você gera alguns componentes que podem ser prejudiciais à saúde, como hidrocarbonetos, como o desprendimento do alcatrão, como monóxido de carbono pela combustão incompleta. Então, tudo isso é gerado, por exemplo, no cigarro de maconha, ainda mais se mal apertado. E aí, isso daí você pode combater vaporizando, né? Vaporizando a maconha, você já elimina todos esses tipos de risco. Existem uma série de vaporizadores hoje para diversas modalidades, né, de maconha. Se ela está em óleo, extrato, ou se está em produto vegetal, in natura mesmo. E aí, os grupos de risco clínicos, assim, né, de pessoas que podem desenvolver problemas, que a probabilidade aumenta de problemas caso as pessoas ingiram, são 4, né? São mulheres grávidas e adolescentes. Esses dois grupos, porque as pessoas estão com o sistema nervoso em formação ainda e não se sabe direito o que causa, né, e você incidir com canabinoides nesse sistema nervoso em formação. Então, não se sabe se isso pode prejudicar futuramente ou se não acontece nada também, mas por conta desse potencial risco, adverte-se que grávidas e adolescentes não consumam maconha. Sabe-se que adolescentes que consomem previamente qualquer tipo de droga, seja álcool, tabaco, maconha, quanto mais cedo eles consomem, possivelmente eles venham a desenvolver algum problema de abuso ou de dependência de substâncias na vida adulta. Então, se aconselha que se evite ou se adie o uso em adolescentes. Pessoas que têm casos de esquizofrenia na família ou que já sofreram algum surto psicótico, são pessoas que têm um potencial risco também. Por conta da maconha, ela tem uma correlação com a esquizofrenia, mas não uma relação causal, de causa e efeito, né? Se sabe que usuários de maconha esquizofrênicos, eles têm uma correlação, uma proximidade, ou seja, esquizofrênicos fazem uso de maconha, mas não que usuários de maconha se tornem esquizofrênicos. E isso, então, a maconha ela pode desencadear um surto psicótico, né? Assim como um estresse bastante grande, um acidente de carro, quando você bebe muita vodka, muito destilado, por exemplo, você também pode ter um surto psicótico. Então, depende, é um deflagrador, é um disparo de algo que já tem uma latência, um estágio prodrômico, né, que se chama na clínica, que é esse estágio pré-aparecer os sintomas clínicos, no caso da esquizofrenia. E a outra parcela da população são os 9% de usuários que se tornam dependentes, né, que identificam algum problema em relação ao uso da substância. Então, 9 em cada 100 usuários de maconha, eles vêm desenvolver algum problema em decorrência do uso e vão se identificar como